Senhoras e senhores presentes e que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube e da fanpage da Câmara, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Tietê se reúne nesta noite em audiência pública para discutir com a população o projeto de lei número 66/2025, que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2026 a 2029 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2026. O plano plurianual, mais conhecido como PPA, é um instrumento de planejamento a médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, sendo um conjunto de políticas públicas do governo para um período de 4 anos. Resumindo, o PPA deve ser o conjunto de políticas públicas do governo, tendo como base os compromissos assumidos pelos candidatos na eleição. O PPA também estabelece as metas e prioridades da administração para o exercício de 2026, uma vez que a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem essa função, em razão de ser deste ano ser o primeiro da atual administração, não fez esta previsão. O PPA se caracteriza principalmente por ser uma peça de planejamento, diferente da Lei Orçamentária Anual, LOA, que tem caráter operacional. Ou seja, o PPA não possui a rigidez da LOA na questão de valores financeiros. Mesmo assim, possibilita à sociedade um conhecimento prévio do potencial do município para os 4 anos de vigência do plano. Diante disso, passaremos a exibir um slide com um resumo do PPA 2026 a 2029, onde constará a previsão de receita para os próximos 4 anos, os programas de governo com as respectivas ações e as despesas correntes e de capital. Então, nós vamos passar agora à apresentação do slide. Estimativa de receita, fontes de financiamento dos programas de governo. Previsão para 2026, 290 milhões e 64 mil reais. 2027, 317 milhões 921 mil reais. 2028, 348 milhões 793 mil reais. 2029, 382 milhões 172 mil. Total no período 26 a 29, 1 bilhão 338 milhões 950 mil reais. Órgãos responsáveis pela execução da receita estimada. Secretaria de Educação, 472 milhões 465 mil. Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, 299 milhões e 46 mil. SAMAI, 68 milhões e 48 mil. Secretaria de Serviços, 115 milhões e 80 mil. Secretaria de Finanças, 47 milhões 411 mil. Secretaria de Segurança e Trânsito, 52 milhões 916 mil. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 44 milhões 390 mil. Secretaria de Obras e Planejamento, 600 mil reais. Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administração e Modernização, 161 milhões 408 mil. Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, 22 milhões 770 mil. Câmara Municipal, 13 milhões 915 mil.
Secretaria de Turismo e Cultura, 17.920.000. Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, 9.139.000. Secretaria de Governo e Coordenação, 7.465.000. Secretaria de Negócios Jurídicos, 2.795.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, 3.582.000. Agora nós vamos detalhar os programas. Primeiro programa, Atenção Básica à Saúde, R$ 105.230.000 para o período de 2026 a 2029. Detalhando ano a ano agora. Reforma e ampliação de unidades básicas de saúde. 2026, 200.000, 227, o mesmo valor. 2027, também 200.000. 2028, 250.000. 2029, 300.000. Outra ação, construção de unidade básica de saúde. 2026, 200.000. Nos demais anos, não tem nenhum valor alocado. Manutenção da atenção básica e estratégia de saúde da família. 2026, 17.200.000. 2027, 19.140.000. 2028, 21.500.000. 2029, 23.670.000. Manutenção do Centro Odontológico. 2026, 3.250.000. 27, 3.750.000. 28, 4.060.000. 29, 4.590.000. Manutenção do Laboratório Municipal. 2026, 1.450.000. 2027, 1.610.000. 2028, 1.820.000. 2029, 2.040.000. Outro programa. Logística e transporte de pacientes. No período 26 a 29, 24.455.000. Ação. Manutenção e funcionamento do setor de transporte de pacientes. 2026, 4.900.000. 2027, 5.650.000. 2028, 6.250.000. 2029, 7.050.000. Despesas sob regime de adiantamento, transporte de pacientes. 125.000 em 2026, 140.000 em 2027, 160.000 em 2028 e 180.000 em 2029. Outro programa, atenção especializada, no período 2026 a 2029, 118.201.000. Ações. A primeira, construção e implantação de centro de especialidades médicas. Em 2026, 150.000. Outro programa, parceria com a entidade de atendimento à saúde. 2026, 174.000. 192.000 em 2027, 215.000 em 2028 e 240.000 em 2029. Outra ação, manutenção do pronto atendimento, internação e serviços especializadas. 2026, 23.700.000. 26.510.000 em 2027, 29.600.000 em 2028, perdão. E 32.500.000 em 2029. A ação seguinte, cobertura e acompanhamento da saúde mental. 1 milhão em 2026, 1.130.000 em 2027, 1.290.000 em 2028, 1.500.000 em 2029.
Outro programa, Prevenção, Vigilância e Promoção da Saúde, no período 26 a 29, R$ 23.958.000. Ações. A primeira, manutenção das atividades de vigilância sanitária, R$ 2.980.000 em 2026, R$ 3.290.000 em 2027, R$ 3.723.000 em 2028, R$ 4.110.000 em 2029. Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica. Em 2026, R$ 1.990.000, R$ 2.300.000 em 2027, R$ 2.650.000 em 2028, R$ 2.915.000 em 2029. Outro programa, assistência farmacêutica, no período de 2026 a 2029, R$ 16.045.000. Ação, manutenção da farmácia municipal. 2026, R$ 3.295.000, R$ 3.740.000 em 2027, R$ 4.250.000 em 2028, R$ 4.760.000 em 2029. Programa seguinte, Gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, R$ 11.157.000, no período 2026 a 2029. Dentro desse programa, a primeira ação, manutenção da gestão municipal do Sistema Único de Saúde, R$ 2.350.000 em 2026, R$ 2.590.000 em 2027, R$ 2.900.000 em 2028 e R$ 3.260.000 em 2029. Outra ação, despesas sob regime de adiantamento, R$ 10.000 em 2026, R$ 12.000 em 2027, em 2028, R$ 15.000 e em 2029, R$ 20.000. Outro programa, ensino profissionalizante e qualificação para o trabalho. No período de 2026 a 2029, está previsto R$ 670.000. A primeira ação dentro desse programa, reforma de unidade de ensino profissionalizante, R$ 100.000 em 2026. A segunda ação dentro desse programa é a manutenção do ensino profissionalizante, R$ 85.000 em 2026, R$ 130.000 em 2027, R$ 160.000 em 2028 e R$ 195.000 em 2029. Mais um programa, transporte escolar. No período 2026 a 2029, previsão de R$ 30.090.000. Ações dentro desse programa. Transporte de alunos do ensino fundamental. Em 2026, R$ 1.425.000, R$ 1.600.000 em 2027, R$ 1.800.000 em 2028, R$ 2 milhões em 2029. Transporte de alunos da escola, transporte de alunos da educação especial. 630.000 em 2026, 700.000 em 2027, 770.000 em 2028, 850.000 em 2029. Transporte de alunos da educação infantil. 1.320.000 em 2026, 1.500.000 em 2027, 1.650.000 em 2028, 1.850.000 em 2029. Transporte de alunos do ensino médio. 1.325.000 em 2026, 1.500.000 em 2027,
1.650.000 em 2028, 1.850.000 em 2029. Transporte de alunos do ensino superior, 1.620.000 em 2026, 1.800.000 em 2027, 2 milhões em 2028 e 250.000 em 2029. Outro programa, alimentação escolar. No período de 26 a 29, 45.800.000 reais. A ação, fornecimento da merenda escolar, 9.700.000 em 2026, 10.800.000 em 2027, 12 milhões em 2028 e 13.300.000 em 2029. Outro programa, ainda na Secretaria de Educação. Educação básica com qualidade e equidade. No período 26 a 29, 395.905.000 reais. Ações. A primeira, reforma e ampliação das unidades de educação infantil pré-escolas. 200.000 em 2026, 250.000 em 2027, 300.000 em 2028 e 500.000 em 2029. Reforma e ampliação de unidades de ensino fundamental. 200.000 em 2026, 400.000 em 2027, 200.000 em 2028, 300.000 em 2029. Reforma e ampliação de unidade de educação especial. Este tem previsão só para 2027, 200.000 reais. Construção, reforma e ampliação de unidades de educação infantil, creches municipais. 200.000 no primeiro ano, em 2026, 250.000 em 2027, 350.000 em 2028 e 400.000 reais em 2029. Funcionamento das unidades do ensino fundamental. Em 2026, 37.560.000. 2027, 41.480.000. 46.300.000 em 2028, 50.350.000 em 2029. Funcionamento das unidades de educação infantil pré-escolas. 16.050.000 no primeiro ano, 2026, 17.880.000 em 2027, 20.150.000 em 2028 e em 2029, 22.250.000 reais. Funcionamento das unidades da educação infantil, creches municipais. No primeiro ano, 25.050.000. No segundo ano, 2027, 27.780.000. 31.050.000 em 2028 e em 2029, 34.250.000 reais. Funcionamento da educação especial. No primeiro ano, 2026, 4.600.000 reais. 2027, 5.060.000 reais. 2028, 5.700.000 reais. 2029, 6.300.000 reais. Despesas sob regime de adiantamento, 30.000 no primeiro ano, 35.000 em 2027, 40.000 em 2028 e 60.000 em 2029. Implantação do Centro Municipal de Tecnologia da Educação, 2026, 180.000. Nos demais anos não tem nada. Outro programa. Na cultura agora. Difusão cultural.
No período de 2026 a 2029, R$ 3.890.000. Ações. A primeira, construção e reforma de espaços culturais. 60 mil no primeiro ano, 2026, 80 mil em 2027, 100 mil em 2028, 150 mil em 2029. Funcionamento de espaços culturais. No primeiro ano, 2026, 700 mil, 2027, 780 mil, 890 mil em 2028 e R$ 1 milhão em 2029. Funcionamento do Fundo Municipal de Cultura Denise Assunção. 25 mil no primeiro ano, 2026, 30 mil em 2027, 35 mil em 2028 e 40 mil em 2029. Outro programa. Museus, Memória e Cidadania. No período 2026 a 2029, R$ 355 mil. Ação. Funcionamento dos museus municipais. Em 2026, 65 mil, 75 mil em 2027, 100 mil em 2028 e 115 mil em 2029. Outro programa, Bibliotecas Livro Aberto, R$ 1.795.000 para o período de 26 a 29. Ação. Funcionamento da Biblioteca Pública do município. 365 mil em 2026, 410 mil em 2027, 480 mil em 2028 e 540 mil em 2029. Pausa para a água. Outro programa. Esporte, praticar, formar e transformar. 2026 a 2029, R$ 18.320.000. Ações. A primeira é a implantação de infraestrutura esportiva centro. Somente em 2029, R$ 300 mil. Reforma e ampliação de centros esportivos. 120 mil no primeiro ano, 2026, 250 mil em 2027, 300 mil em 2028 e 300 mil em 2029. Construção de pontos esportivos em ginásio de esportes. 120 mil no primeiro ano de 2026, 150 mil em 2027 e em 2029, 200 mil. 2028 não tem previsão. Reforma de ginásios poliesportivos. 2028, 200 mil e 250 mil em 2029. Funcionamento de centros esportivos. 2.240.000 em 2026, 2.650.000 em 2027, 2.960.000 em 2028, 3.270.000 em 2029. Realização de eventos esportivos e lazer, 910 mil no primeiro ano, 2026, 1 milhão em 2027, 1 milhão e 100 mil em 2028, 1 milhão 250 mil em 2029. Despesas sobre regime de adiantamento, eventos esportivos, 90 mil em 2026, 100 mil em 2027, 110 mil em 2028 e 150 mil em 2029. Manutenção do aeródromo, 60 mil em 2026, 70 mil em 2027, 80 mil em 2028 e 90 mil em 2029. Outro programa agora. Administração e Gestão Pública Esportiva. Para o período de 2026 a 2029, R$ 4.450.000. Ação. Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer. 910 mil em 2026, 1 milhão e 10 mil em 2027, 1 milhão 140 mil em 2028,
R$ 1.260.000 em 2029. Despesas sob regime de adiantamento em 2026, R$ 20.000, em 2027, R$ 30.000, em 2028, R$ 40.000 e em 2029, R$ 40.000 também. Agora eu vou descansar um pouquinho a garganta e vou passar a palavra para o Valmir. Ele vai seguir aqui com os nossos programas. Vamos lá então, Silvio. Programa Atenção à Criança e ao Adolescente, período de 2026 a 2029, R$ 1.916.000. Ação: manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, 2026, R$ 108.000, 2027, R$ 120.000, 2028, R$ 133.000, 2029, R$ 155.000. Manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar, 2026, R$ 270.000, 2027, R$ 298.000, 2028, R$ 330.000, 2029, R$ 370.000. Manutenção e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 26, R$ 27.000, em 2027, R$ 30.000, 2028, R$ 35.000, 2029, R$ 40.000. Programa Despesa de Direitos da Comunidade Negra. Defesa de Direitos da Comunidade Negra, período 2026 a 2029, R$ 130.000. A ação: funcionamento do Conselho Municipal do Negro, 2026, R$ 25.000, 2027, R$ 30.000, 2028, R$ 35.000, 2029, R$ 40.000. Programa Cadastro Único, período 2026 a 2029, R$ 887.000. A ação: manutenção das atividades do Cadastro Único, 2026, R$ 180.000, 2027, R$ 202.000, 2028, R$ 235.000, 2029, R$ 270.000. Programa Segurança Alimentar e Nutricional, período de 2026 a 2029, R$ 880.000. A ação: construção da cozinha para o projeto Cozinha Alinhamento. 2026 não tem nenhuma. 2027, R$ 200.000. 28 e 29 também não tem. Manutenção das atividades da segurança alimentar e nutricional, 2026, R$ 120.000, 2027, R$ 150.000, 2028, R$ 190.000 e 2029, R$ 220.000. Programa Benefício Eventual, período de 2026 a 2029, R$ 1.080.000. A ação: manutenção das atividades relacionadas ao benefício eventual, 2026, R$ 220.000, 2027, R$ 250.000, 2028, R$ 290.000 e 2029, R$ 320.000. Programa Gestão da Política de Assistência Social, período de 26 a 29, R$ 32.808.000. A ação: reforma e ampliação do prédio de assistência social, 2026, R$ 100.000. A outra ação: parceria com as entidades de atendimento social geral, 2026, R$ 46.000. 2027, R$ 51.000, 2028, R$ 60.000 e 2029, R$ 70.000. Funcionamento do Fundo Social de Solidariedade, 2026, R$ 55.000, 2027, R$ 65.000,
2028, R$ 75 mil. 2029, R$ 85 mil. Parceria com entidade de atendimento ao idoso, 2026, R$ 295 mil. 2027, R$ 325 mil. 2028, R$ 360 mil. 2029, R$ 400 mil. Manutenção das atividades de Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 2026, R$ 6.050.000. 2027, R$ 6.760.000. 2028, R$ 7.570.000. 2029, R$ 8.380.000. Parceria com entidade de atendimento à criança e ao adolescente, 2026, R$ 346 mil. 2027, R$ 380 mil. 2028, R$ 420 mil. 2029, R$ 470 mil. Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso e despesas sob o regime de adiantamento, 2026, não, desculpe, funcionamento do Fundo Municipal do Idoso, 2026, R$ 40 mil. 2027, R$ 45 mil. 2028, R$ 55 mil. 2029, R$ 65 mil. Despesas sob regime de adiantamento, 2026, R$ 15 mil. 2027, R$ 20 mil. 28, R$ 30 mil. E 2029, R$ 40 mil. Funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, 2026, R$ 25 mil. 27, R$ 30 mil. 2028, R$ 35 mil. 2029, R$ 45 mil. Programa Proteção Social Especial, Alta Complexidade, 2026 a 2029, no período R$ 2.410.000. A ação: reforma e ampliação das unidades de PCE Alta Complexidade, 2026, R$ 150 mil. E 2028, R$ 200 mil. Manutenção das atividades da Proteção Especial Alta Complexidade, 2026, R$ 430 mil. 2027, R$ 485 mil. 2028, R$ 540 mil. 2029, R$ 605 mil. Programa Proteção Social Básica, período de 26 a 29, R$ 3.520.000. A ação: reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, 2026, R$ 100 mil. 27, R$ 200 mil. 28, R$ 250 mil. Manutenção das atividades da Proteção Social Básica, 2026, R$ 610 mil. 675 mil em 2027, R$ 790 mil em 2028 e R$ 895 mil em 2029. Programa Proteção Social Especial, média complexidade, período de 2026 a 2029, valor R$ 2.805.000. A ação: reforma e ampliação do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CREAS, 2027, R$ 200 mil. Manutenção das atividades da Proteção Social Especial, média complexidade, 2026, R$ 530 mil. 2027, R$ 585 mil. 2028, R$ 690 mil. E 2029, R$ 800 mil. Programa Limpeza e Zeladoria Urbana, período de 2026 a 2029, valor R$ 32 milhões. Manutenção dos serviços, ação: manutenção dos serviços de limpeza pública, 2026, R$ 6.850.000. 2027, R$ 7.550.000.
2028, R$ 8.370.000 e 2029, R$ 9.230.000. Programa Gestão e Controle da Frota, período de 2026 a 2029, valor R$ 4.015.000. A ação: manutenção da frota de veículos da Secretaria de Serviços, R$ 790.000 em 2026, R$ 875.000 em 2027, R$ 1.050.000 em 2028, R$ 1.300.000 em 2029. Programa Minha Estrada é Top, vias urbanas e rurais, período de 2026 a 2029, o valor R$ 35.240.000. A ação: pavimentação asfáltica, obras viárias e complementares, em 2026, R$ 1.900.000, 2027, R$ 2.200.000, 2028, R$ 2.900.000 e 2029, R$ 3.200.000. Construção e reformas de pontes, aterros e outros, 2026, R$ 150.000, 2027, R$ 200.000, 2028, R$ 300.000, 2029, R$ 350.000. Revitalização de ruas e avenidas, em 2026, R$ 150.000, 2027, R$ 200.000, 2028, R$ 300.000, 2029, R$ 350.000. Conservação de vias públicas, 2026, R$ 3.050.000, 2027, R$ 3.360.000, 2028, R$ 3.760.000, 2029, R$ 4.180.000. Conservação de estradas rurais, 2026, R$ 1.850.000, 2027, R$ 2.040.000, 2028, R$ 2.270.000 e 2029, R$ 2.530.000. Programa Iluminação Pública, 2026 a 2029, o valor R$ 13.585.000. A ação: implantação de rede de iluminação pública, instalação de luminárias e outros, 2026, R$ 100.000, 2027, R$ 200.000, 2028, R$ 300.000 e 2029, também R$ 300.000. Manutenção da iluminação pública, 2026, R$ 2.715.000, 2027, R$ 3 milhões, 2028, R$ 3.330.000, 2029, R$ 3.640.000. Programa Habitação de Interesse Social, período de 2026 a 2029, R$ 600.000 o valor. A ação: construção de unidades habitacionais, implantação de infraestrutura urbana do conjunto habitacional, 2026, R$ 250.000, depois de 2028, R$ 350.000. Programa Sistema de Água e de Esgoto Sanitário, de 2026 a 2029, o período, valor R$ 68.048.000. A ação: execução da ação do Sistema de Esgotamento Sanitário, 2026, R$ 5 milhões, 2027, R$ 4 milhões. Manutenção do Departamento de Tratamento de Esgoto, 2026, R$ 12.321.000, 2027, R$ 12.927.000, 2028, R$ 13.368.000 e 2029, R$ 13.454.000. Manutenção do Departamento de Água e de Esgoto, 2026, R$ 1.651.000, 2027, R$ 1.601.000,
2028, R$ 1.759.000 e 2029, R$ 1.967.000. Programa Conservação de Próprios Municipais, 2026 a 29, o período, valor R$ 9.280.000. Ação, construção e reforma de praças e áreas de lazer, 2026, R$ 150.000, 2027, R$ 200.000, 2028, R$ 250.000, 2029, R$ 350.000. Manutenção e conservação de próprios municipais, 2026, R$ 1.750.000, 2027, R$ 1.930.000, 2028, R$ 2.170.000 e 2029, R$ 2.480.000. Programa Gestão da Política de Infraestrutura, período de 26 a 29, valor R$ 20.960.000. Ação, manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Planejamento, para 2026, R$ 1.530.000, 2027, R$ 1.690.000, 2028, R$ 1.900.000 e 2029, R$ 2.100.000. Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços, 2026, R$ 2.850.000, 27, R$ 3.150.000, 2028, R$ 3.550.000 e 2029, R$ 4.010.000. Despesas sob regime de adiantamento de Secretaria de Obras, 2026, R$ 15.000, 27, R$ 20.000, 2028, R$ 25.000 e 2029, R$ 30.000. Despesas sob regime de adiantamento de Secretaria de Serviços, 15.000 em 2026, 20.000 em 2027, 25.000 em 2028 e 30.000 em 2029. Programa Agropecuária e Agronegócios, período de 2026 a 2029, valor R$ 6.895.000. Ação, manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, 2026, R$ 1.330.000, 2027, R$ 1.565.000, 2028, R$ 1.840.000 e 2029, R$ 2.070.000. Despesas sob regime de adiantamento, 2026, R$ 15.000, 2027, R$ 20.000, 2028, R$ 25.000 e 2029, R$ 30.000. Programa Fomento e Expansão ao Setor Econômico Local, período de 2026 a 2029, valor R$ 3.582.000. Ação, implantação e infraestrutura no Distrito Industrial, 2026, R$ 100.000, 2027, R$ 210.000, 2028, R$ 300.000 e 2029, R$ 350.000. Ampliação do Distrito Industrial. A ação é só de 2027, o valor é R$ 300.000. Despesas sobre regime de adiantamento. Em 2026, R$ 7.000, 2027, R$ 10.000, 2028, R$ 15.000, 2029, R$ 20.000. Manutenção das atividades logísticas e programáticas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, 2026, R$ 410.000, 2027, R$ 525.000, 2028, R$ 630.000, 2029, R$ 705.000. Programa Desenvolvimento do Turismo, 2026 a 29, o período, R$ 11.880.000, o valor. Ação, construção da passarela Pêncil sobre o rio Tietê, 2026, R$ 100.000. Implantação da infraestrutura turística no município,
2026, R$ 80 mil. 2027, R$ 100 mil. 2028, R$ 200 mil. 2029, R$ 250 mil. Reforma do Centro de Exposições e Eventos Luiz Uliana, 2028, R$ 200 mil. Revitalização e modernização do Parque Ecológico Conero Pires, 2026, R$ 200 mil. 2027, R$ 300 mil. Promoção e execução de eventos turísticos e culturais, 2026, R$ 690 mil. 2027, R$ 790 mil. 2028, R$ 900 mil. E 2029, R$ 1 milhão. Manutenção do Parque Ecológico Cornélio Pires, 2026, R$ 350 mil. 2027, R$ 450 mil. 2028, R$ 510 mil. 2029, R$ 600 mil. A outra ação, manutenção das atividades da Secretaria de Turismo e Cultura, 2026, R$ 830 mil. 2027, R$ 915 mil. 2028, R$ 1 milhão e 50 mil. E 2029, R$ 1 milhão 245 mil. Outra ação, despesas sobre o regime de adiantamento e manutenção do Centro de Exposições e Eventos despesas sobre o regime de adiantamento, 2026, R$ 60 mil. 2027, R$ 70 mil. 2028, R$ 80 mil. E 2029, R$ 90 mil. Agora sim, manutenção do Centro de Exposições e Eventos Luiz Uliana, 2026, R$ 120 mil. 2027, R$ 180 mil. 2028, R$ 230 mil. E 2029, R$ 290 mil. Muito obrigado, Valmir. Você vai descansar um pouco agora e o Lauro vai continuar com a apresentação. Por favor, Lauro. Boa noite a todos. Programa Mata Atlântica, período 2026 a 2029, R$ 495 mil. Ação, plantio e manutenção de mudas nativas, 2026, R$ 65 mil. 2027, R$ 110 mil. 2028, R$ 140 mil. 2029, R$ 180 mil. Programa Recursos Naturais e Meio Ambiente, período 2026 a 29, R$ 1.749 mil. Ação, reforma do canil municipal, 2026, R$ 100 mil. 2027, R$ 100 mil. Parceria com a entidade de proteção dos animais, 2026, R$ 35 mil. 2027, R$ 39 mil. 2028, R$ 49 mil. 2029, R$ 50 mil. Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente, 2026, R$ 45 mil. 2027, R$ 50 mil. 2028, R$ 55 mil. 2029, R$ 60 mil. Gestão ambiental do município, 2026, R$ 65 mil. 2027, R$ 85 mil. 2028, R$ 105 mil. 2029, R$ 125 mil. Manutenção e funcionamento do canil municipal, R$ 160 mil em 2026, R$ 180 mil em 2027, R$ 210 mil em 2028, R$ 240 mil em 2029. Programa Administração, Finanças e Planejamento, 2026 a 2029, R$ 148.362.000. Ação, reforma prédio administrativo municipal, Paço Municipal, 2026, R$ 100 mil. Manutenção das atividades da superintendência, 2026, R$ 168 mil. 2027, R$ 168 mil. 2028, R$ 178 mil. 2029, R$ 189 mil. Manutenção das atividades da Divisão de Administração e Finanças, 2026, R$ 5.094.000.
2027, 5.334.000 reais. 2028, 5.928.000 reais. 2029, 6.185.000 reais. Manutenção do gabinete do prefeito e dependências. 2026, 2.290.000 reais. 2027, 2.560.000 reais. 2028, 2.870.000 reais. 2029, 3.180.000 reais. Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Modernização. 2026, 17.120.000 reais. 2027, 18.850.000 reais. 2028, 21.060.000 reais. 2029, 23.170.000 reais. Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças. 2026, 4.130.000 reais. 2027, 4.560.000. 2028, 5.050.000 reais. 2029, 5.610.000 reais. Proventos e pensões dos inativos. 2026, 51.000 reais. 2027, 51.000 reais. 2028, 53.000 reais. 2029, 54.000 reais. Manutenção do setor, projetos e licenciamentos. 2026, 170.000 reais. 2027, 166.000 reais. 2028, 188.000 reais. 2029, 210.000 reais. Despesas sob regime de adiantamento. 10.000 reais em 2026, 15.000 reais em 2027, 20.000 reais em 2028, 25.000 reais em 2029. Despesas sobre o regimento de adiantamento, gabinete do prefeito. 2026, 140.000 reais. 2027, 160.000 reais. 2028, 170.000 reais. 2029, 180.000 reais. Despesas sob regime de adiantamento. 2026, 20.000 reais. 2027, 25.000 reais. 2028, 30.000 reais. E 2029, 35.000 reais. Manutenção das atividades jurídicas. 2026, 459.000 reais. 2027, 459.000 reais. 2028, 505.000 reais. 2029, 601.000 reais. Manutenção do setor, análise e controle de qualidade. 2026, 2.245.000 reais. 2027, 2.245.000 reais. 2027, 2.445.000 reais. 2028, 2.645.000 reais. 2029, 2.940.000 reais. Manutenção do Departamento de Compras e Licitação. 2026, 116.000. 2027, 114.000. 2028, 126.000. 2029, 140.000 reais. Programa 2026 a 2029, modernização da gestão e coordenação governamental. Total de R$ 4.465.000 reais. Ação. 700. 7.465. R$ 7.465.000 reais. Ação. Reforma da edificação das instalações do Poupatempo. 2029, R$ 150.000 reais. Manutenção das atividades da Secretaria de Governo e Coordenação. 2026, R$ 1.315.000 reais. 2027, R$ 1.450.000 reais. 2028, R$ 1.630.000 reais. 2029, R$ 1.840.000 reais. Despesas com o programa Propaganda e Publicidade. 2026, R$ 170.000 reais. 2027, R$ 190.000 reais. 2028, R$ 210.000 reais. 2029, R$ 250.000 reais.
Despesas sob regime de adiantamento. 2026, R$ 50 mil. 2027, R$ 60 mil. 2028, R$ 70 mil. 2029, R$ 80 mil. Programa, período 2026 a 29, estruturação da Secretaria de Negócios Jurídicos. Ação, manutenção das atividades da Secretaria de Negócios Jurídicos. 2026, R$ 595 mil. 2027, R$ 660 mil. 2028, R$ 730 mil. 2029, R$ 810 mil. Programa, estruturação da Procuração-Geral do Município. Período 2026 a 2029. Ação, funcionamento da Procuradoria-Geral do Município. Perdão, aqui o total do período será 11 milhões. Então, 2026, R$ 2.320 mil. 2027, R$ 2.590 mil. 2028, R$ 2.890 mil. 2029, R$ 3.200 mil. Programa, período de 2026 a 2029, processo legislativo. Total de R$ 13.915 mil. Ação, reforma/ampliação, prédio da Câmara Municipal. 2026, R$ 300 mil. 2027, R$ 300 mil. 2028, R$ 300 mil. 2029, também R$ 300 mil. Aquisição de equipamentos e material permanente. 2026, R$ 60 mil. 2027, R$ 90 mil. 2028, R$ 90 mil. 2029, R$ 90 mil. Manutenção da Câmara Municipal. Materiais e serviços para manutenção. 2026, R$ 418 mil. 2027, R$ 436 mil. 2028, R$ 455 mil. 2029, R$ 474 mil. Proventos e pensões. 2026, R$ 165 mil. 2027, R$ 173 mil. 2028, R$ 180 mil. 2029, R$ 187 mil. Manutenção da Câmara Municipal. Direitos dos servidores. 2026, R$ 1.702 mil. 2027, R$ 1.806 mil. 2028, R$ 1.900 mil. 2029, R$ 1.950 mil. Manutenção das atividades legislativas. 2026, R$ 619 mil. 2027, R$ 640 mil. 2028, R$ 640 mil. Em 2029, também R$ 640 mil. Programa, no período 2026 a 2029, no trânsito, seja responsável. Ação, sinalização horizontal e vertical do município. 2026, R$ 540 mil. 2027, R$ 645 mil. 2028, R$ 720 mil. 2029, R$ 810 mil. Programa, também no período 2026 a 2029, trabalhar com segurança é respeitar a vida. Ação, reforma do prédio da Delegacia de Polícia Militar. 2026, R$ 100 mil. Manutenção da Guarda Municipal. 2026, R$ 5.300 mil. 2027, R$ 5.830 mil. 2028, R$ 6.421 mil. 2029, R$ 7.110 mil. Programa, também no período 2026 a 2029, prevenir é salvar vidas. Ação, colaboração... total do período, R$ 1.290. Obrigado, presidente. Ação, colaboração para o custeio e investimento do Corpo de Bombeiros. 2026, R$ 270 mil. 2027, R$ 300 mil. 2028, R$ 340 mil.
2029, R$ 380 mil. Programa, também no período 2026 a 29, Siga em Frente com Segurança, um total de R$ 24.150.000. A ação: reforma e ampliação do prédio da Secretaria de Segurança e Trânsito, 2027, R$ 150 mil. Manutenção das atividades da Secretaria de Segurança e Trânsito, 2026, R$ 5.090.000. Em 2027, R$ 5.610.000. 2028, R$ 6.260.000. 2029, R$ 6.970.000. Despesas sob regime de adiantamento, 2026, R$ 10.000. 2027, R$ 15.000. 2028, R$ 20.000. 2029, R$ 25.000. Programa de 2026 a 2029, contribuições à União, totalizando R$ 13.401.000. A ação: contribuições ao PASEP, PM, 2026, R$ 2.675.000. 2027, R$ 2.944.000. 2028, R$ 3.237.000. 2029, R$ 3.561.000. Contribuições ao FUNZET, 2026, R$ 2.000. 2027, R$ 3.000. 2028, R$ 4.000. 2029, R$ 5.000. Contribuições ao PASEP, 2026, R$ 225.000. 2027, R$ 235.000. 2028, R$ 250.000. E 2029, R$ 260.000. Programa, também no período 2026 a 2029, serviço da dívida, um total de R$ 7.180.000. A ação: serviço da dívida interna, 2026, R$ 1.540.000. 2027, R$ 1.700.000. 2028, R$ 1.860.000. 2029, R$ 2.080.000. Programa, também no período 2026 a 29, precatórios judiciais, um total de R$ 26.570.000. A ação: sentenças judiciárias, 2026, R$ 7.910.000. 2027, R$ 6.610.000. 2028, R$ 6.520.000. 2029, R$ 5.530.000. Programa, também no período 2026 a 29, reserva de contingência, um total de R$ 260.000. Ação: reserva de contingência, 2026, R$ 50.000. 2027, R$ 60.000. 2028, R$ 70.000. 2029, R$ 80.000. Despesas correntes versus despesas de capital, 2026 a 2029. Despesas correntes, R$ 1.281.000. 1 bilhão. 1.281.301.000. Repetindo, R$ 1.281.301.000. Despesas de capital, R$ 57.389.000. Reserva de contingência, R$ 260.000, totalizando R$ 1.338.950.000. Devolvo ao senhor presidente para continuar o trabalho. Muito obrigado, vereador Lauro.
Bom, dando sequência à audiência, nós vamos abrir a palavra aos cidadãos presentes e que enviaram questionamentos via rede social ou telefone. Algum dos presentes gostaria de tomar a palavra? Muito bem. Vamos lá. Boa noite a todos, membros da mesa, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, quem nos assiste aqui presencialmente também. Nosso sempre assistente fiel voltou a casa, né? Eu tenho alguns apontamentos que são necessários serem feitos aqui hoje, né? Eu fiz uma análise bem minuciosa do PPA ao longo do último mês, aí desde que ela chegou, e alguns apontamentos acho que são muito importantes, extremamente importantes. Quando a gente fala de PPA, a gente fala de plano plurianual, que está linkado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, né? É uma tríade, um tripé desses três instrumentos. Não cabe ao plano plurianual ser tão específico, mas analisando também a LDO e a LOA, eu vejo que essa especificidade não surgiu nesses outros dois documentos que deveriam. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Silvio vai compreender bem, porque trabalhou muito tempo com planejamento financeiro, nos bancos e tudo mais. O Lauro e Valmir são empresários. Eu não tenho como fazer um planejamento da minha empresa sem ter a clareza real da minha receita e dos meus custos. Então, eu não posso chegar, por exemplo, na empresa do Valmir e falar assim, olha, hoje eu pensei, esse ano vai custar R$300 mil de investimento, sem saber no que eu vou investir de fato. Então, eu acredito que no PPA, assim como nos outros documentos que virão na sequência para análise, faltam coisas muito importantes. E isso não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, para que a gente possa melhorar a partir dos próximos processos. Para mim, isso aqui era muito novo, busquei estudar para poder ver para onde eu vou me direcionar de fato. Mas um dos princípios básicos, de acordo com a Constituição, no artigo 37, da administração pública, é a transparência. Quando eu digo isso, não é que há uma ilegalidade no PPA, mas eu digo investimentos em educação, construção de creches. Isso é muito vago. Eu tenho que ter uma especificidade, eu sei que é um documento flexível, mas em algum momento essa flexibilidade tem que ser quebrada. Então, é construção de uma creche no bairro tal, certo? É construção de uma unidade de saúde no bairro tal. Então, e tem que ser um planejamento muito real. Eu vou dar um exemplo muito claro. Vocês viram ali, quando eu falo dos investimentos na Câmara, investimentos em reformas e ampliação da Câmara. 26, 27, 28, 29, 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil, 1 milhão e 200 mil. Em que vai ser gasto 300 mil esse ano? Houve um projeto para calcular se seriam necessários 300 mil? Porque quando eu faço um planejamento, eu posso deixar uma gordura a queimar ali, mas eu não posso trabalhar de forma hipotética. Eu entendo que às vezes os funcionários ficam suplantados, a sobrecarga é muito grande, mas é chegada a hora de a gente fazer planejamentos mais reais para otimizar o dinheiro público, né? Assim como eu tenho que me planejar para não insurgência de problemas futuros. Não sei se vocês observaram bem, mas nós temos aí, né, custas relacionadas a sentenças judiciárias. Em 4 anos, a previsão, sem falar o passado, é claro que isso não é consequência do governo atual, né? Vem de momentos anteriores, aqueles processos de FGTS e tudo mais. Mas nós temos aqui cerca de 26 milhões de reais gastos em sentenças judiciárias. E grande parte desses valores foi por uma falha no processo administrativo em algum momento. Então, esse ponto, esse meu alerta é para que, a partir desse planejamento, que ele deveria ser mais real, mais claro, mais especificado, porque, de acordo com os grandes teóricos, quando a gente faz um planejamento, nós temos 3 pontos básicos: diagnóstico da situação atual, projeção de receitas e estimativa detalhada
detalhada de custos e despesas. Para eu fazer o detalhamento, para eu dizer que uma Câmara vai gastar R$300 mil numa reforma, eu tenho que ter cotado. Então, no ano de 2026, eu vou trocar os pisos. De acordo com o levantamento de preços, isso vai custar R$110 mil. Hipotético. Eu vou pintar a Câmara toda. De acordo com o planejamento, vai custar tanto. E eu posso colocar uma estimativa maior para poder atender essas demandas. Senão, não é um planejamento. É só uma projeção factual. Eu acho que deva ser assim. E com isso, a gente não consegue fazer uma otimização e um real alocamento nos departamentos necessários das verbas públicas. Então, eu acho que o diagnóstico da situação atual está muito claro do que nós temos. Mas, quando eu falo em diagnóstico, eu estou falando da elaboração de projetos. Então, não tem como eu fazer um planejamento plurianual, uma LOA ou uma LDO sem ter, obrigatoriamente, uma série de projetos, porque programas são coisas muito amplas. Dentro de cada programa tem uma série de ações. Eu tenho que ter um detalhamento mais específico dessas ações. E não é para engessar. Se esse detalhamento não vai vir na PPA, que não é obrigatório vir, mas ela tem que vir na LOA e na LDO. Como eu não verifiquei isso em nenhum desses documentos, que não estão finalizados, mas até agora eu não verifiquei, nos anos anteriores também foi assim, eu preciso especificar em algum lugar. Porque o instrumento maior, tudo isso está acontecendo, essa audiência, não é para dar publicidade dos atos? Quando eu falei da transparência, de acordo com o artigo 37, ele não fala o termo transparência, ele fala publicidade, certo? A publicidade compreende, né, a publicidade e a eficiência então compreendidos pela transparência. Esses elementos, eles só podem existir se eu tenho um planejamento real. Então, me falta um planejamento real. Me faltam diretrizes e objetivos claros. Meta, ela não pode ser genérica. Ação, ela não pode ser genérica. Então, a problemática que eu tenho aqui é ver números muito genéricos que muitas vezes não correspondem à realidade. E que não vão servir a um planejamento de fato. Então, se eu diagnostiquei e tenho aqui planejado para os próximos 4 anos que eu tenho R$26 milhões em precatórios, então eu vou ter que criar um plano estratégico para contenção de falhas administrativas que gerem esses precatórios. Isso foram ações que foram movidas quando a prefeitura ela perdeu, e até onde analisei, grande parte delas tem apontamento da CONAN, tem apontamento, isso foram dos prefeitos anteriores, tá? Eu estou falando aqui porque esse momento é o momento da fala para o atual governo não cometer os mesmos erros. Apontamento da CONAN, apontamento dos procuradores de ações que não deveriam ser feitas, ou de outras ações que poderiam ser feitas. A questão do FGTS mesmo. Muitas prefeituras já passaram por essa situação que elas fizeram. Tentaram, de alguma maneira, financiar, fazer um acordo coletivo com os funcionários para não gerar custas, multas, honorários advocatícios, custas, processos, todos os juros que possam existir. Então, eu não posso pagar 26 milhões nos próximos 4 anos e depois vir um novo plano plurianual em 2030 para mais 26 milhões. Então, eu tenho aqui, pensando no orçamento desse ano, mais que 10% do orçamento desse ano, se eu for somar tudo, né, e transportar para um ano único, 10% de um orçamento anual em dívidas de precatório, de sentenças precatórias, sentenças judiciais, certo? Que poderiam ser corrigidas. Algumas são incorrigíveis, né? Mas outras sim, são ações movidas por departamentos, ações movidas por funcionários, mas se foram movidas e foram acolhidas pelo Ministério do Trabalho, pela Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum, é porque a falha foi constatada e alguém falhou nesse processo. Então é chegada a hora de ter um instrumento dentro do Poder Legislativo, aliás, o Poder Legislativo tem que ser mais fiscalizador, e o Executivo também, de minorar, certo, essas ações. Porque você imagina um município como o nosso, em que 26 milhões é praticamente 30% do orçamento da educação de um ano. Quanto eu não faria com 26 milhões para as crianças, para os adolescentes, para os idosos? Eu conseguiria manter fraldas para toda a rede de idosos que são distribuídas hoje de crianças, mais ou menos
por 40 anos. Então parece um número, mas assim, estou falando de uma coisa hipotética, a gente gasta aí cerca de 600 mil, às vezes, por ano em fraldas. Mas eu dei um exemplo de um número que eu sei, mas é um dinheiro perdido. Essas ações são dinheiro perdido. Por uma falha técnica em algum momento. Tem, como eu disse, algumas que não são possíveis evitar. Mas 90% dessas questões são evitáveis. Então, é a hora extra que não podia ser feito, deixou ser feito. É ampliação de horário que podia ser feito, de carga que podia ser feito, não deixou ser feito, certo? Eu permito algo que eu sei que vai dar problema no futuro. É quando eu falo da questão do piso salarial de um profissional. Então, eu sei que vai dar ruim lá na frente, então por que eu não corrijo agora? Porque agora custa R$50. Daqui 5 anos, vai custar 500. Então, a problemática hoje reside no meio público, e não só no nosso município, mas eu tenho que falar isso, é um compromisso que eu tenho que ter com a verdade, que esse PPA, a LOA, certo, e a LDO, elas não estão construídas como deve. Então, eu, legislador, correto, e o munícipe, não conseguem fiscalizar a aplicação do recurso a partir desses documentos. Porque eles são genéricos. Então, eu tenho que, de alguma forma, ter uma clareza de cada uma das ações. Então, investimento na unidade básica. Quais unidades básicas? Construção de unidade básica. Qual unidade básica? Em que bairro? De que maneira? Certo? Ela não pode não estar aqui, mas ela tem que estar num dos 3 instrumentos. E eu vejo que há uma compilação de uma mesma base de dados para os outros documentos. Então, um documento não se diferencia muito do outro na sua essência. Então, esse apontamento é muito importante, porque assim, eu não conhecia a sistemática com profundidade, tive bastante dificuldade para entender alguns pontos, tive que me reunir com alguns secretários para fazer alguns questionamentos. Alguns secretários, inclusive, com os quais conversei, inclusive, por exemplo, citar a Estela, que é secretária de Saúde. Eu falei, qual seria essa unidade básica, essa e essa? Ela sabia. O que nós pretendemos é isso. Certo? Então, o que é importante? Se ela sabe, se ela tem consciência, por que nós não nos reunamos, gastamos um tempo maior para criar instrumentos ainda mais claros? Porque a lei orçamentária anual é anual. O plano plurianual está aqui, ele é genérico. Mas essa fala é para que o que vai acontecer em 2026 de execução, de forma genérica, não aconteça em 2027 e 2028. Certo? E 29. Então, que nós possamos ter clareza para a fiscalização dessas ações e se realmente elas serão cumpridas. E se não foram cumpridas, por que não foram cumpridas? Então, se eu pego, por exemplo, um plano municipal de cultura, está escrito a construção de um teatro municipal. Então, eu sei que aqueles 10 milhões pretendidos é para a construção do teatro municipal. É para a construção da creche do Santa Maria. Se eu não tenho convicção de como será, mas eu tenho que ter, pelo menos, a pretensão de como será. Então, aqui nesse ponto, a única crítica a esse documento e aos demais documentos é a falta real de clareza em relação ao que vai ser executado. As ações que estão especificadas. Então, eu me baseei pela Câmara, porque quando vocês ouviram, eu percebi no rostinho de cada um, dos funcionários aqui também, 300, 300, 300, 300. Não sei para onde vai esses 300. Não estou falando que vai ter desvio, tá, gente? É onde vai o quê? Foram 300 mil reais calculados ao longo de 4 anos, baseado em que ações que são necessárias para essa Câmara. Porque eu tenho que mandar uma parte do orçamento para a Câmara, então eu vou dividir assim, assim, assado. Eu acho que tem que ter um planejamento por parte da Câmara, que a Câmara envie um projeto de planejamento para que isso seja mais real. A população não consegue fiscalizar. Daí fala assim, sobrou dinheiro, a Câmara devolveu esse dinheiro. Mas será que ela cumpriu as ações que eram necessárias e que foram planejadas? Porque se eu planejo com clareza o que eu quero executar na Câmara de reforma, de materiais, eu não vou ter devolução. Porque eu investi de fato. Tá bom? Então, eu acredito que esse é o apontamento. Eu peço desculpas em me alongar, mas isso é importante ser detalhado em relação a esse documento. E o que mais me impacta é esses 26 milhões, que podem não ser executados ao final, podem ser também uma projeção, algo mais hipotético, mas eu vou acreditar no planejamento que está aqui. Se isso se repetir nos próximos 4 anos do próximo plano plurianual, é um atestado de burrice.
Me desculpa. Quer dizer, eu estou cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, eu tenho que corrigir essas falhas no percurso. E eu digo para vocês que muitas dessas falhas, pessoas leigas que estiveram aqui na Câmara em outros momentos apontaram e disseram que ia acontecer. E não teve um fazer preventivo por parte do Executivo. Então, este precatório, eu não quero que releguem aos procuradores jurídicos, tá? Essa fala não diz respeito a eles. Mas é o responsável, foi um ato de burrice. Me desculpe. Então, eu tenho que buscar estratégias, enquanto órgão executor, para corrigir essas falhas ao longo do processo. Porque agora ficou para essa gestão, e essa pode deixar para a próxima, se ela não tiver uma iniciativa diferente, também uma dívida como essa. E uma dívida que, em grande parte, é evitável. Claro que parte desse valor é algo que deveria ser pago mesmo. Eu posso reduzir isso aqui, não é que eu corrigindo as falhas, eu vou zerar esse valor. Não, porque parte desse valor era o valor devido mesmo pelo FGTS, era o valor devido pela hora extra, era o valor devido pela férias vencidas. Mas como eu posso deixar, todo mundo falou sobre isso hoje, né? Como eu posso deixar, eu como administrador técnico, que o funcionário não goze de suas férias? Eu faço ele vir trabalhar num período que eu sei que ele tem que gozar, para que eu não tenha que pagar em dobro posteriormente depois. E se eu sei que há isso aí decidido e está sedimentado e colocado juridicamente, que eu vou ter que pagar em dobro isso. Ou seja, é um ato muito burro. Porque eu sei que vai acontecer isso. Então, o óbvio. E eu não consigo entender como as pessoas que são leigas apontam isso e não são escutadas, e aqueles que têm um conhecimento jurídico não fazem. E quero relatar novamente, isso não diz respeito aos procuradores. Porque eu encontrei muitas falas, muitos pontos concordantes com isso. Se houve falha deles também em algum momento, não sei. Mas há orientação, há falas da CONAN em relação à prevenção desses riscos e dessas problemáticas. Hoje nós temos que criar novas leis que não podem ser enroladas, que podem gerar precatórios, ações judiciais, sentenças mais altas que isso aqui, de pessoas que têm direitos adquiridos. Então eu tenho que mensurar muito bem como eu vou projetar esses próximos 4 anos, as leis que eu vou criar aqui e a preservação. Porque grande parte disso aqui, quase a totalidade, são direitos trabalhistas. Ou seja, algo fácil de se planejar, né? Porque são coisas gritantes. Então, é basicamente essa fala que eu tinha a dar. Muito obrigado. São muito pertinentes as suas observações, nós agradecemos pelos apontamentos. E eu não ouvi nenhuma vez aqui a palavra capacitação. Eu acho que está faltando capacitação e controle, né? Uma controladoria atuante e capacitação dos gestores. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Internet não temos nada também. Bom, como ninguém mais deseja fazer uso da palavra, eu gostaria de informar a todos que o projeto de lei do PPA 2026 a 2029 encontra-se no Departamento Legislativo da Câmara Municipal e também no site da Câmara. E está disponível para consulta e apresentação de sugestões da população até o dia 7 de novembro de 2025, sexta-feira. As dúvidas ou sugestões podem ser encaminhadas eletronicamente via SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, pelo Fale Conosco, no site oficial da Câmara, ou também enviadas por e-mail, para o e-mail legislativo@tietê.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Tietê agradece a presença e a audiência de todos, e nós estamos encerrando, nesse momento, a presente audiência. Muito obrigado e boa noite a todos.